Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e chonada em psicologia, né? O Cada Caso um Caos fala sobre vários tipos de artistas e tem um olhar puxado ali pro psicológico, né? Com comentários do psicanalista e professor Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição é da Bunker Produções, valeu demais pelas fotos e por tudo que vocês fazem aqui no Cada Caso um Caos, vocês são demais. Bom, a gente já falou sobre a Emily do Evanescence, né, do Serj Tankian, do Sistema Fodão, Travis Barker do Blink, Bradley Nowell do Sublime e hoje, atendendo a pedidos, tem o excêntrico Billy Corgan do Smashing Pumpkins. Dando uma geral, William Patrick Corgan nasceu no dia 17 de março de 67 em uma aldeia que fica em Illinois, nos Estados Unidos. O Billy é o filho mais velho do William Corgan, né? O pai dele era guitarrista de blues, né? E também tocava rock e, infelizmente, viciado em heroína. A mãe era Martha Louise Corgan. Em 1970, quando o Billy tinha 3 aninhos, seus pais tiveram mais um filho, o Ricky, e logo depois se separaram. Nem esfriou a papelada do divórcio e o pai casou de novo com uma comissária de bordo, a Penny Anderson, e o Billy e o irmão foram morar com eles. Bom, durante essa época, né, o Corgan passou um perrengue, né? A madrasta era mega bruaca e abusava física e emocionalmente dos meninos. Entre outras coisas, ela diminuía muito o Billy porque ele nasceu com a síndrome KTS, né? A síndrome de Klippel-Trenaunay, que é uma síndrome congênita super rara, que faz os vasos sanguíneos e linfáticos se formarem ali de um jeito irregular. Uma dessas características, né, é a tal da mancha em vinho do Porto, né, que dá para ver bem nos dedos ali na mão, também no braço esquerdo dele. Aos 7 aninhos, o pequeno Billy era bem introvertido, tímido, né? Nessa idade ele já pensava, inclusive, em fugir de casa. O pai batia direto nele, principalmente dando cintada. Os momentos, pra você ter uma ideia, mais tranquilos assim, era quando o pai ficava chapado assistindo TV, principalmente show de rock, com o filho do lado. Esse era um dos momentos que, tipo, não tinha briga, porque o cara tava bem louco, sabe assim? É quando o Billy tinha 9 aninhos, em 76, veio pro mundão o Jesse. Esse meu irmão, meio-irmão do Billy, né, nasceu com alguns problemas de saúde. Ele teve paralisia cerebral e síndrome de Tourette, né, que é um distúrbio neurológico, né, que pode causar uma fala meio descontrolada. A gente falou sobre isso no episódio da Billie Eilish. Bom, além disso, o Jesse também tinha problemas cardíacos e um distúrbio cromossômico que faz ser mais lento do que a média, né? Eu sei que no futuro ele ganharia a belíssima canção Space Boy do irmão. O Billy desenvolveu uma proteção assim muito forte por ele, né? E passou boa parte da infância e adolescência cuidando e defendendo esse irmão aí da geral. Inclusive, o Billy era muito bom no beisebol e sempre levava o irmão. Ele ensinou o Jesse a jogar, lia livros para ele à noite antes de dormir. Enfim, e sempre quando alguém falava com tom de superioridade, né, coisas do tipo, quem que é esse retardado aí? Que ele falou que eu vi isso direto. O Billy não deixava passar batido e saía na frente defendendo o brother. A madrasta do Billy, né, a Penny Anderson, disse que ele acabou se tornando para o Jesse o que o Billy Corgan teria desejado como um pai. Pois é, o pai viciado, né, que a gente já falou aí, e é super ausente, se separou da madrasta e os 3 filhos ficaram morando com ela. A mãe biológica do Billy deu uma bela desencanada dos filhos quando eles eram bem menores. Ela teve um colapso nervoso e abandonou quando tinha menos de 5 anos, assim. Enfim, os 2 pais biológicos do Corgan viviam separadamente dentro de 1 hora aí de carro, então era um rolezinho. Cresceu e cresceu muito, né? O Corgan foi desses moleques aí que deu aquele estirão, sabe? Ficou alto, parece que do dia pra noite, assim. Ele tem 1,90 m e cresceu bem mais rápido que os outros. Tanto que no ensino fundamental, ele era membro do time de beisebol, mas o rendimento dele foi caindo e quando começou a frequentar a escola média, ele jogava bem, mas não era mais um dos melhores. E era isso que ele sempre tentou ser, o melhor. Ele sempre sonhou em tentar ser muito bom em alguma coisa. Por isso ele foi deixando o esporte mais de lado ali e decidiu começar a tocar guitarra. O Corgan deu todo o dinheiro que ele tinha guardado ali para o pai dele, que comprou para o filho uma Les Paul usada. O pai foi a referência inicial dele na música, né? E mostrou guitarristas geniais como Jeff Beck e também o Hendrix. Mas foi isso. Ele não teve o menor saco para ensinar ele a tocar e nem ficou mega apoiando, né? Ele achava, na real, que o Billy nunca seria um guitarrista tão bom quanto o pai. Sem dinheiro para fazer aula, o Billy aprendeu a tocar sozinho. Ele foi crescendo, né, e descobrindo bandas que fizeram a sua educação musical, né, como o Velvet Underground, o Black Sabbath, Queen, Boston, Rush, Cheap Trick. E ele também pirava em bandas como Bauhaus e Cure. Esse lance dele querer ser sempre o melhor não era só no esporte, não era em tudo, inclusive na escola. Sabe aqueles alunos
que enquanto você tá lá suando do frio, com o buço pingando, fazendo uma prova, tem um ali mega de boa. E aí quando chega a sua nota, você fica felizão porque tirou a nota ali na média, e aquele lá fica puto porque tirou 9 e não tirou 10. Então, esse aí era o Billy. Tanto que ele se graduou aí como um estudante de honra ao mérito. Ele era desses que nunca ouviu falar em nota vermelha. Não fazia ideia do que significava DP. Inclusive, além de notas boas e mandar muito bem nos esportes, o Billy Corgan também fazia parte da equipe que publicava o jornal estudantil. Ele era o responsável ali pela revisão de textos e também criação de artigos e resenhas sobre música, né? E olha que louco isso, em um dos textos ele elogiou o lançamento da época. Era só o disco do Van Halen, o clássico, 1984. E num outro artigo, ele citava algumas bandas que ele acreditava, que ele achou que ia fazer sucesso. No caso, tinha ali o Metallica, o R.E.M. e o U2. Apesar de poder escolher a faculdade que ele quisesse, né, o Corgan decidiu seguir a carreira musical. E ele, como sempre, vai com as 10 e mantém o foco ali em fazer tudo muito bem. Nessa fase, ele não achava a cena musical de Chicago muito legal. Então o que ele fez? Resolveu mudar para Flórida. A gente tá falando aí de quando ele tinha seus 18 anos, né? Foi em 85, quando ele já podia se responsabilizar aí pelos seus pulos. E foi aí que ele deu linha. Nessa época, ele chegou a trabalhar, para você ter uma ideia, como lavador de pratos num restaurante. Nessas, ele fundou a primeira grande banda dele, né, o The Market, que tinha esse nome por causa das marcas de nascença, né, do Corgan e também do batera. Eu sei que a banda não virou, né, ele estava sem grana, sem trabalho e teve que voltar para Chicago e foi morar de novo com o pai lá, né. Nessas, ele teve que se coçar, porque o pai também era duro, então foi trabalhar numa loja de discos. Lá ele conheceu o guitarrista, gente fina, James Iha. Já em 87, o James tocava numa banda local que chamava Snake Train. Desde quando o The Market quebrou, o Corgan ficou ali no veneno, né, para montar uma banda nova e até já tinha no cabeçalho ali um nome em mente, né, que ele sonhava, Smashing Pumpkins. Uma noite em Chicago, lá o Billy estava num boteco que chama Avalon, um bar. Aí do lado de fora, né, tinha um grupinho falando sobre uma banda que tocava por ali. Na real, diz que o Billy atravessou uma conversa ali para dizer o que ele achava dessa banda em questão. E aí uma garota ficou pota da vida com a intromissão do maninho ali e começou a meio que discutir com ele. Durante essa mini treta, né, ela disse que era baixista e o Billy depois comentou que tinha uma banda que estava procurando por alguém que tocasse baixo bem. Eu sei que no fim ele acabou dando o telefone e falou, ó, qualquer coisa, pode ir lá fazer um testezinho para ver se é boa mesmo aí no baixo. Essa mina era a Darcy. Depois de dar alguns perdidos, né, o James Iha finalmente resolveu aceitar e topou começar uma banda com o Billy Corgan. Eles começaram a criar músicas juntos, né, mas era uma bateria eletrônica. Só depois que entrou o Roy Rosen, que tocou no The Market, né, por alguns ensaios, assim, ele fez esse som com eles. Só que daí ele desencanou, preferiu não ir pra frente com essa banda nova, que ele achou que não ia dar em nada, né, ele também não era considerado membro, e sim um colaborador, aí, ó, vazou. Depois dele que entrou o Jimmy Chamberlin. Eles tocavam em lugares undergrounds, mas aí você já imagina, né? A banda começou a chamar a atenção de uma galera. E quando eles perceberam ali, já era, os caras já estavam lá em cima. Eu vou deixar na descrição aí o link de um vídeo bem legal, né, do Alta Fidelidade, que fala com mais detalhes aí sobre uma boa parte da discografia do Smashing Pumpkins. Porque se a gente entrar nesse assunto agora, o vídeo vai ficar muito giga. Bom, muitos músicos, né, que passaram pela banda, amigos, conhecidos e galera de backstage, já comentou que o Billy é um cara difícil. As tretas internas entre os integrantes já foram, assim, muito faladas, né, pelos fãs e também pela imprensa. Eles próprios confirmam isso, né? O Billy disse que os Pumpkins não funcionavam como uma banda normal e que os períodos juntos ali tava mais para pesadelo do que para sonho. Ele disse que essa fase inicial foi tão ridícula, assim, de ruim, que ele não gosta nem de pensar nisso, muito menos de falar. O Billy, né, falou que já sofreu com o tal do bloqueio criativo, né, que segundo ele veio pelas altas expectativas que se criaram em cima dele. A gente também falou um pouco sobre isso, né, no episódio do Daniel Jones do Silverchair, que tá bem legal também. Fato é que o Billy é, na verdade, a pessoa que mais se cobra, né, e se sente responsável aí pelo entorno. Isso também acabou deixando ele por um tempo com uma fama de ser um cara tirano. Ele que, né, sei lá, queria tocar todos os instrumentos, pensar na carreira da banda, enfim, fazer tudo praticamente sozinho, porque ele se sentia mais confortável, né, pegando a bucha toda pra ele. Aqui no Brasil, essa fama de ser um cara que se acha ficou bem na cara, né, quando eles tocaram no Programa Livre do Serginho Groisman, ainda no SBT.
E eu fiquei de cara quando eu vi o jeito dele, assim. Isso faz anos, foi em 98. E ele tava super desdenhando, assim, as perguntas da molecada, claramente, assim, de saco cheio. Legal foi que numa dessas que ele tava tirando ali, né, ele respondeu zoando, falando do Ronaldinho, e o Fenômeno tava lá nessa mesma hora gravando o Jô Soares no estúdio do lado. Eu sei que chamaram o Ronaldinho, ele entrou no programa, e aí sim, a galera pirou. Vou deixar esse link na descrição também, que esse vídeo é surreal. Sei que a banda parou e voltou várias vezes, né? Trocaram de integrantes outras várias. Numa dessas rolou uma baixa, né? Em 96, Jonathan Mevoy, o tecladista do Smashing Pumpkins, morreu aos 34 anos por overdose de heroína em um hotel em Nova York. O Jimmy Chamberlain, batera, né, dos Pumpkins, estava presente no dia, né, no lugar, também estava bem louco, mas conseguiu ligar para emergência. Ele acabou sendo processado por posse de substâncias ilegais e foi despedido da banda. Depois ele voltou em 2016. Bom, o Billy está sempre envolvido, né, com vários projetos paralelos. Ele também escreve poesias. Já pediu para pararem de chamar ele de Billy e só atendia por William. Depois ele mudou de ideia e voltou pro Billy. Já foi empresário de luta livre. Ele também tem uma lozinha vegana de chás e de comidinhas. Já beliscou a Jessica Simpson, é adepto do budismo, enfim, sempre aparece alguma coisinha aí sobre ele. O Billy também já foi muito criticado, né, por ter um temperamento bem arrogante, né? Uma das pessoas que desceram a caceta nele é a ex, a Courtney Love, que diz que, né, deu uma gaia nele com o Kurt Cobain, e outros diz que não foi gaia, que ela terminou com o Billy Corgan e no mesmo dia ficou com o Kurt. Mas enfim, ela já meteu o pau nele, depois falou super bem, tava de boa. A Darcy também já falou que ele é complicado. A Sharon Osbourne também disse que ele é muito difícil, né? Tem um canal gringo que chama Watch Mojo, fez uma lista aí dos 10 maiores arrogantes do mundo do rock, e quem tava lá? Ele mesmo, Billy Corgan. As histórias sobre o Billy e o Smashing Pumpkins são, assim, inúmeras, né? Por isso, fica à vontade aí também para deixar nos comentários o que você acha importante, né? Que acabou ficando de fora aqui. Vamos somando os nossos conhecimentos. O Billy sempre deixou claro, né, que a música é o seu refúgio e que a intenção mesmo era criar seu próprio mundo ali. Inicialmente ele começou pensando em misturar Bob Marley e Black Sabbath. Na real, ele disse que a linha principal de pensamento musical dele aí é fazer melodias incríveis, né? E para isso, ele disse que você tem que ouvir os mestres nessa arte. E ele cita, como sendo os melhores, Mozart e Beethoven. Atualmente, durante a quarentena, ele está a milhão lançando sons novos, né? Gravando vídeos e com a promessa aí de um álbum duplo para esse mês, novembro de 2020. Tem até um lançamento aí de um som que tem o nome do nosso programa, lá o programa que eu tenho com o Dan na Rádio Rock, na 89, que chama Ramona. O Billy tem um casal de filhos, né? O Augustus, de 5 anos, e a Filomena, de 2 aninhos. A mãe é a cantora e estilista, a Chloe Mendel, que é 26 anos mais nova que ele. Ele tem 53 e ela tem 27. O Smashing Pumpkins vendeu milhões, né? Os caras já vieram pra cá algumas vezes e é sempre sucesso. E independente de qualquer coisa, o Billy é sim um cara totalmente fora da curva, com uma criatividade assim também absurda. A gente viu, né, que o esquema do Billy era ser o melhor em tudo, de não tirar nota vermelha, né, de mandar bem nos esportes, enfim. Será que a gente está falando aí de perfeccionismo? Se for esse o caso, como é que a psicologia, né, e a psicanálise entendem uma pessoa perfeccionista? Para falar disso, vamos ver nosso querido faixa preta, mestre em psicologia clínica, psicólogo, psicanalista, professor, querido Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Luca e pessoal, um grande abraço. Sim, Luca, a gente pode supor que o Billy Corgan tenha uma personalidade perfeccionista, baseado nos aspectos que você trouxe sobre seu modo de agir. Portanto, o tema de hoje é sobre o perfeccionista. Não é difícil reconhecer um perfeccionista em nossas vidas. São aquelas pessoas determinadas e comprometidas com as coisas, que têm um alto padrão de exigência sobre si e não se dão ao direito de errar, que temem a desaprovação do outro e que temem mais ainda o erro e não aceitam críticas. O perfeccionista oscila entre dois extremos. Um extremo é quando ele tenta realizar a tarefa que deverá ser perfeita, e como perfeição não existe, ele não faz nada e entra num looping de procrastinar o que tem que fazer. No outro extremo, vemos o perfeccionista imerso na tarefa, de forma tal que ela se torna o único objetivo da sua vida. Quem assistiu o filme Whiplash, Em Busca da Perfeição, filme de 2014, dirigido por Damien Chazelle,
sabe do que eu estou falando. É uma história de um baterista de jazz, Andrew Neyman, que entra para uma banda de um reconhecido professor, cujos métodos terríveis colocam a vida do rapaz de ponta cabeça, exigindo-lhe uma execução perfeita. Quando seu professor continua a pressioná-lo ao limite de sua capacidade e da sua sanidade, a paixão de Andrew por atingir a perfeição rapidamente se converte numa obsessão angustiante. Como um drogado que só tem como objetivo conseguir a droga, Andrew se fecha em um mundo onde viver é ser o perfeito baterista. Ele vive para isso. Como a gente pode pensar sobre as forças internas que movimentam o perfeccionista? Penso que no interior do perfeccionista está a crença de que ele só será amado se ele fizer tudo perfeito. Esse anseio de amor era inicialmente voltado para os pais, mas ao terminar a infância, esse anseio é transferido para os professores, para os amigos, chefes, colegas de trabalho e etc. Outro aspecto a ser considerado sobre o mundo interno do perfeccionista é o conflito que oscila entre duas partes do seu ego. Uma parte identificada com o sentimento de superioridade e outra parte identificada com o sentimento de inferioridade. Para ser perfeccionista e ser superior, ele deve fazer tudo perfeito. Se ele não conseguir a perfeição, ele cai e vira um ser inferior. Essa oscilação superior-inferior não permite ao perfeccionista perceber que a perfeição não faz parte da existência humana e que seu ideal é sempre inalcançável. Um beijo a todos! E aí, curtiu? Tomara que sim. Então, manda aí, né, o seu joinha, deixa aí também nos comentários a sua sugestão, manda o vídeo para quem você conhece, que gosta de música e de psicologia, e vamos somando aqui a nossa comunidade no Cada Caso Um Caos, beleza? A gente se vê semana que vem, me segue no Insta, luca89fm, valeu, aliás, @luca89fm, tá aí escrito, obrigada.